Bem, para hoje, né, eu tenho para vocês uma novidade, né, dentro desse contexto do planejamento financeiro, que é o método do julgamento subjetivo. O método do julgamento subjetivo, né, que consta aí nos slides de planejamento financeiro, é um método muito simples, tá? Que ele depende exclusivamente das premissas do planejamento estratégico. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Montei aqui um balanço fictício, né? E que eu vou fazer com vocês, vou rodar a técnica para vocês entenderem, né? E posteriormente dar continuidade naquele exercício que vocês já fizeram, é, o, o, o método da porcentagem sobre venda, né? Projetar uma DRE, e aquela projeção ela vai servir de parâmetro para o balanço, certo? Então, observem essas duas situações aqui, tá? Os valores das contas do balanço são estimados. São estimados com base em quê? Num julgamento subjetivo, né? Numa análise ou numa sensibilidade que os gestores possuem em relação ao negócio, e eles direcionam informações para que a gente construa saldos, né? De forma, torno a repetir, né? Subjetivo, com base em sensibilidades. E esses valores, né, eles são aleatórios ou, quer dizer, não guardam uma relação muito compatível com o período anterior, enfim. É realmente a sensibilidade do tipo, ó, eu quero pagar 50% dos meus empréstimos. Olha, eu quero aumentar o capital da empresa lançando novas ações. E, enfim, com base nessas informações, a gente precisa ficar muito atento nessas premissas para poder captar, né, o que efetivamente impacta dentro de uma demonstração patrimonial, balanço, né? E aí a gente, com base nessas informações, ir construindo os saldos projetados. Então, né, os valores das contas do balanço são estimados. E tem um segundo momento que utiliza-se variável financiamento externo como conta de fechamento. Isso aqui eu extraí lá dos slides, né? Então, ao lerem esses slides, vocês vão perceber que dentro do método do julgamento subjetivo tem essas duas situações aqui. A primeira é de que os valores das contas patrimoniais, contas do balanço, elas são estimadas, né, com base na sensibilidade dos gestores, e que essa sensibilidade ela é relatada a partir das premissas do planejamento. E no segundo momento, a gente tem essa situação aqui chamada financiamento externo, porque se eu começar a direcionar aleatoriamente valores para o balanço, eu corro o risco de, ao final de tudo isso, chegar à conclusão de que o balanço não fechou. E aí eu uso esse artifício exatamente para a gente equilibrar o balanço. Vocês verão isso quando eu estiver rodando aqui a técnica, tá? Então, se eu estou, tá? São duas coisas importantíssimas. A primeira, ó, é o balanço corrente, que lá no nosso processo de planejamento financeiro, a gente colocou como uma das caixinhas importantes, não é? de matéria-prima do nosso planejamento. Nós nos dirigimos até a contabilidade, pegamos as informações, né, de balanço e DRE corrente, preferencialmente, né, já com praticamente 100% real. Eu tenho lá o ano corrente, ok? E agora eu vou fazer a minha projeção. Para fazer a projeção, se eu dependo dos valores estimados, né, eu preciso das premissas do planejamento. Então, eu tenho aqui 5 premissas, tá? Vamos olhar a primeira ali.
Isso é um exemplo, né? O lucro do exercício será totalmente acumulado e o valor estimado é de 15 mil. O que significa isso? Isso tem impacto no balanço patrimonial? Sim. Que tipo de impacto? Toda vez que eu acumulo resultados, não é? Eu encerro o meu exercício, pego o lucro e levo para onde? Levo para o patrimônio líquido. Eu tenho lá a conta de lucros acumulados, não é isso? E hoje o saldo é de 60 mil. Logo, se eu vou acumular mais 15, esse saldo aqui vai virar 75. Tá? 60 com 15, 75. Observem que essa premissa aqui, primeira, não é? Eu já automaticamente já utilizei e modifiquei o saldo de uma conta que ela causa impacto. Então, vejam aqui 75 mil de lucros acumulados. Uma segunda, compraremos novas máquinas no valor de 30 mil. Quer dizer, a empresa vai comprar novas máquinas. Aonde esse impacto vai ser percebido, não é? Bom, eu tenho máquinas e tenho a conta máquinas, tá? Hoje eu tenho 30 e no próximo vou fazer uma compra de 30. Logo, tá? Se eu tenho 30, vou comprar mais 30, essa conta aqui, ela vai encerrar o exercício com 60, né? Que mais? Já matamos duas premissas. A terceira, venderemos 50% dos investimentos. Quer dizer, se a empresa vai vender 50% dos investimentos, tá? O que vai acontecer com a conta investimento? Eu vou abrir mão de 50% dela, né? Logo, ela vai virar 30. E a nossa premissa aqui virou ó. Então, 50% venderemos. Agora vamos para outra premissa. Quitaremos 50% do passivo circulante. Bem, o meu passivo circulante, ele está aqui. Tá? Eu tenho 150 hoje de dívida. Espera-se quitar 50%. Então, eu vou pegar todas as contas e vou reduzir na metade, ok? 25 aqui. Opa! Aqui, 25. Aqui 10. E aqui 40. Isso aqui vai dar total de 75. Bem, mapei a premissa número 4. E a premissa número 5 diz o seguinte: as demais contas permanecerão inalteradas. Isso significa dizer que aqui eu vou continuar com 20, vai ficar inalterado, né? Esse aqui 20, 40, tá? Continua o mesmo saldo. Aqui 80, aqui 140, aqui eu continuo com 70, e aí 160, continua, e aí o meu balanço continua lá com 300, o nosso
empréstimos inalterados, parcelamento também continua com 20, e aí o meu não circulante permanece com 70. Tudo isso eu estou fazendo porque as contas permanecerão. O meu capital continua com 20, agora o meu patrimônio líquido virou 95. Bem, aqui o balanço, né? 140 com 160, 300. Agora, ó, 75 com 70, 145. 145 com mais 95 vai dar 240. Opa, olha o que vai acontecer aqui. A 95 100, 170, 240, né? Soma dos três aqui dá 240. Aí a gente chega à triste conclusão, observem aqui, olha só que bomba que a gente está para estourar. Isso aqui pode? Não pode. Balanço tem que fechar. O princípio do equilíbrio do balanço é muito claro. O total que eu tenho de bens e direitos ativos é tudo aquilo que eu devo. Devo a terceiros, tá? E devo aos sócios. Devo a terceiros e devo aos sócios, tá? Então, esse valor aqui tem que ser igual a esse. Observem que no ano corrente, ó, eu tenho 300, aqui eu tenho 300. E agora eu tenho 300 no meu ativo e aqui eu tenho 240. Está faltando dívida aqui, não está? Eu não fechei o balanço. Então, a técnica, ela recomenda utilizar a variável de fechamento, uma conta de fechamento, que eu vou jogar aqui, vou chamar ela de financiamento externo. Aqui não teve, né? E agora eu vou precisar. Quanto eu vou precisar? Eu tenho 300, aqui eu só tenho 240, então eu preciso de 60. O que significa essa conta de financiamento externo? Significa dizer que, de acordo com o meu planejamento estratégico, agora vai fechar, né? De acordo com as premissas do planejamento estratégico, a empresa, para atender essa nova realidade que foi ordenada aqui e que a gente conseguiu construir o balanço projetado, a empresa vai precisar de buscar dinheiro no valor, né, de 60 mil unidades monetárias para poder cobrir esse desejo que, apesar da empresa já ter feito, abriu mão de investimento, né? Mas comprou máquina, pagou uma série de dívidas, enfim. A empresa, ela hoje precisa desse valor aqui para equilibrar o seu caixa. Isso já é um direcionamento que o pessoal aqui no planejamento estratégico, eles não se deram conta, né? Foram devaneando, ó, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, mas vendido, só que não deu, está faltando dinheiro. A variável financiamento externo, ela é utilizada exatamente para fazer esse equilíbrio. Então, né, esse é o método do julgamento subjetivo, né, não tem mais do que isso, é a gente prestar bastante atenção nessas premissas, observar se elas vão impactar ou não na questão patrimonial da empresa e a gente vai construindo em função disso os novos saldos, tá? E aí pode chegar lá no finalzinho e perceber, chegar à conclusão de que o balanço não fechou e aí usa essa estratégia de financiamento externo para poder fechar esse balanço. Então, mais uma ferramenta, né? Quer dizer, vocês já estão com a projeção da DRE sob controle, né? A projeção da DRE, ela dá um impacto aqui? Sim. Olha só,
o lucro do exercício, que você, aqui eu já falei o valor, eu estou informando o valor. Ocorre que na realidade, quando você constrói a sua DRE projetada, você tem seu lucro, que você estima na DRE projetada. Esse lucro, prejuízo, não sei, né? Espero que sempre com lucro, a empresa vai direcionar nas premissas de planejamento estratégico, esses lucros serão acumulados, como a gente fez aqui, ou serão distribuídos, tá? E aí não vai causar impacto no balanço. Mas, enfim, a gente tem que ficar atento. Uma outra coisa que é interessante a gente prestar atenção é de que vocês devem imaginar, vem cá, você pagou, comprou, e aí, de onde saiu esse dinheiro, para onde? Esse dinheiro está aqui. Quer dizer, a gente consegue visualizar essa situação financeira, tá? Que é uma outra técnica que a gente vai conseguir montar um fluxo de caixa a partir desse balanço, tá? E aí a gente consegue ver de onde entrou o dinheiro e para onde foi o dinheiro. É um dos relatórios mais observado, desejado, cortejado de uma empresa, fluxo de caixa. Então, está aqui o nosso conteúdo, né, de hoje. Espero que vocês tenham, né, aprendido com sucesso esse método.